é, mas estou sempre por aqui nos bastidores. Com certeza. Mas hoje... Essa manhã, pois estamos juntos, outra até para agora. Pois é, o senhor sempre, quando vem à Feira de Santana, sempre tem novidades, sempre traz temas atuais concernente ao reino. E dessa feita não é diferente. Hoje e amanhã o senhor estará na igreja... De hoje até sábado. De hoje até sábado. Igreja Batista Canaã. Pastora Anaildes. Pastora Anaildes. Qual tema, pastor, está sendo abordado ou será abordado durante a sua estadia lá na Igreja Batista Canaã? O tema é escatologia bíblica. Escatologia bíblica. Nós estaremos abordando a partir de hoje e todas as pessoas que fizerem presente têm a oportunidade de estudar a matéria, tirando, dirimindo todas as suas dúvidas. Recebe o material didático e no final um certificado de participação. Seminário Melquisedeque, o qual leva o meu nome, eu lembro, eu guri, 10, 12 anos, e sempre aqui, Emanuel Pedro, pessoal da Cidade Nova, sempre realizava esse seminário. Há quanto tempo existe o seminário Melquisedeque? O Melquisedeque agora está com 31 anos. 31 anos. Exatamente, eu tinha mais ou menos isso, 8 a 10 anos, né? Já ouvi falar do seminário Melquisedeque. Pastor, dando assim uma pincelada para os ouvintes que ainda não conhecem o seu trabalho, não conhecem qual é a ideia do seminário, eu queria que você desse uma pincelada. O seminário Melquisedeque surgiu em alguns anos atrás e ele tem 6 matérias específicas que nós abordamos durante as nossas palestras. Cada semana, em uma igreja, nós temos uma matéria específica. Semana passada ministramos no Limoeiro, Igreja Batista do Limoeiro, tipologia bíblica, e essa semana aqui iremos ministrar escatologia bíblica. A matéria escatológica, ela é de suma importância porque nos temas atuais, os sinais da vinda de Jesus, as guerras, fome, peste, terremoto, maremoto, e esses conflitos que nós estamos vendo a nível nacional e mundiais, é um dos prelúdios dos acontecimentos dos apocalipse que nós estamos vivendo. A igreja está vivendo hoje um período de expectativa, porque quem observa as escrituras vê que tudo isso que está acontecendo é um dos sinais previstos nas escrituras da volta de Jesus em glória. Então, escatologia, a palavra escartos vem do grego, que quer dizer descortinar, abrir a cortina, mostrar o que está por trás. E a logia é o estudo dessas coisas que nós estaremos abordando. Ok, o senhor me deu aí um gancho legal, que foi abrir cortinas, né, mostrar o que está por trás. E hoje, no Brasil e em Feira de Santana, eu posso assim observar que existe uma mitologia e eu percebo que ela está assim, influenciando de certa forma a comunidade cristã. Inclusive alguns líderes. Um exemplo, temos aí hoje, que é muito forte, só se ouve falar nos grupos, nas conversas, nas rodas e tal, o marketing multinível, né, que são pirâmides. É uma pirâmide, antes o pessoal denominava correntes. Hoje, o que é que, no seu ponto de vista bíblico, escatológico, influencia ou não na questão espiritual da igreja? Influencia porque os homens que estão envolvidos nesses projetos, não digo o mundo em si, gentílico, mas a igreja como um povo separado, um povo especial, zeloso de boas obras, é mais fácil que esses homens reflitam e se envolvam em anunciar o Evangelho de Cristo e anunciar que Jesus está voltando, do que eles pregarem riquezas fáceis. Aí temos já o governo já prega isso com a Mega Sena, lotos e etc, etc. Então, por que agora a igreja está envolvida? Não, é o contrário. Nós temos que envolver nesses dias com veemência, dizendo ao mundo que Jesus está voltando através dos acontecimentos dos dias. Por quê? A Bíblia diz que o amor de muitos esfriará. Qual a vantagem que eu tenho que pregar riqueza, pirâmide? Pirâmide é um trabalho que
dos túmulos faraônicos, e o protetor das pirâmides no Antigo Egito era a deusa Ra, a Shira, era a rainha do sol, a protetora, a deusa do sol, e os olhos estavam fitados na ponta da pirâmide. Então a pirâmide é uma coisa mitológica egípcia. Os faraós criam na vida eterna. E eles, quando colocavam os seus caixões, colocavam esculpido na tampa o rosto dos faraós, que eles acreditavam na vida eterna, mas era uma parte mitológica, dizendo que no dia que a alma viesse, para não entrar na sua sepultura e não errar de cadáver. Então, na tampa já estava a fotografia do faraó. E essas pessoas vivem querendo pirâmide. Alguém vai sofrer, alguém ganha, mas outros perdem. E por que nós vamos perder tempo em uma riqueza fácil, mas alguém vai ser empobrecido para outros ficarem ricos? Isto não convém para quem pensa no reino. Pastor Jurandir, há muito tempo que você ouve falar que a besta, eu quero que você dê uma pincelada, quem é realmente, o que e quem representa a besta. Mas, desde quando eu era pequeno, o pessoal falava, a besta é o Papa, o que morreu é o Papa, o sexto é o Papa, o sétimo. E, recentemente, eu ouvi também, eu gosto muito de assistir programas que vêm enriquecer o meu conhecimento, principalmente programas jornalísticos. E, numa entrevista do atual Papa, eu observei assim um gesto humilde dele, quando ele professou que também era pecador, era homem e pecava, e era digno de perdão. Eu queria que o senhor fizesse aí uma avaliação nessas palavras proferidas pelo Papa atual e também concernente à besta, que as pessoas sempre pregam a besta, e que é o Papa, que é o sistema, que é o governo, que é os Estados Unidos. O grande problema é que exatamente nós poderemos dirimir essas dúvidas em classe durante essa semana, porque a Bíblia fala de duas bestas. A besta que é um líder político e a segunda besta que é um líder religioso. É dois homens, não é demônio, mas é dois homens que vão atuar mundialmente num governo mundial por uma semana, que a semana escatológica não é de dias, é semana de anos. Por 7 anos esse homem será um governante. 3 anos e meio ele pregará uma paz fictícia. E 3 anos e meio a grande tribulação propriamente dita. Que este período não é para a igreja. Porque neste período a igreja já foi arrebatada e nós estaremos nas bodas do Cordeiro. Então o grande problema é isso, é distinguir um ponto do outro. O sistema da besta, desse sistema político, é uma confederação, que nós podemos entender que a confederação que foi chamada há muito tempo de Mercado Comum Europeu, que hoje é chamada de Comunidade Econômica Europeia, que está atuante na Europa com o euro. Há cerca de 15, 20 anos atrás, eu preguei muito em Feira de Santana, dizendo para os meus alunos que esse sistema, eles estavam estudando uma moeda forte que seria superior ao dólar. Fui criticado por muitos, dizendo que esse pretinho que vai saber que o dólar vai cair com a moeda forte. Hoje o euro é uma moeda forte acima do dólar. E esse sistema é um sistema político. Tudo se entende pelas profecias e pelos acontecimentos que esse líder político será um judeu de origem europeia. A primeira vez que eu estive na Europa, quem era o primeiro-ministro, eles não têm um presidente, eles têm um parlamento. Quem era o primeiro-ministro do Mercado Comum Europeu na época era uma mulher e era uma judia. Então esse sistema, porque o judeu não perde a sua origem de nacionalidade. O que nós podemos subentender? Esse é um governo mundial. Por que um homem terá um poder mundial? Porque ele vai receber superpoderes. É um homem que recebe a atividade da OTAN, da ONU, Conselho Mundiais da Igreja e o FMI. Todas essas partes mundiais que governam vão dar para ele superpoderes. Ele vai governar o mundo por uma semana.
E a segunda besta é um líder religioso. Que alguns escritores, até ministros, escreveram, pregaram nos seus púlpitos, dizendo que era o Papa, aquele que morreu. E agora, como é que eles vão explicar isso? Porque o homem levou uma bala e foi curado, eles dizem que era o João. E o João foi embora. Aí entrou o Bento aposentou, entrou o Chiquinho. E agora, como é que eles vão explicar isso? Então não pode se fazer uma conjectura quando não tem convicções bíblicas. Ok, um ouvinte, aproveitar e agradecer aí a audiência do pessoal do Jorge Américo ouvindo a programação, e um ouvinte aqui que me conhece passou aqui uma mensagem no meu celular e que está ouvindo a programação. Obrigado, aleluia, pela audiência. E o pessoal está pedindo aqui para o senhor descrever aí os acontecimentos escatológicos na ordem cronológica. Porque inclusive tem algumas músicas aí, a Damares canta, sobre o Apocalipse, né? E o pessoal tem aquela grande dúvida, o grande milênio, a grande tribulação, se a igreja vai estar na terra ou não. Existe uma grande confusão aí. Será que tem como a gente dar uma pincelada nesses acontecimentos, João? Porque o pessoal pensa que alguns, né, que na época que vai ser a unha arrancada, que você vai ter que ter o sinal da besta, aí alguns têm dúvida, a igreja vai estar na terra ou não? Quem é que vai? E aquela questão que os mortos ressuscitarão primeiros, esses mortos estarão também na terra, passando por essa grande tribulação ou não? Eu queria que você desse uma pincelada. Porque infelizmente, eu observo muito que hoje os líderes, né, quando eu falo líderes, são pastores, pregadores, né, muito pouco eles entram nesses méritos, né, a questão de pecado, porque o pecado, ele depende de renúncia, né, para você falar de pecado, você tem que falar de renúncia, e hoje, infelizmente, eu observo que as pessoas pregam muito facilidade, aí quando entra esses movimentos de marketing multinível, né? Facilidade, quem não quer estar de carrão, né, fazenda, tal. Eu mesmo almejo uma máquina fotográfica que eu me formei recentemente em jornalismo e todo profissional precisa de um bom equipamento. E eu preciso de uma máquina e hoje ela custa 12 mil reais, eu não tenho condições financeiras. Quem sabe se comprar. Enriquecendo pode até fazer essa doação para você, né? Pois é, alguém aí que está ouvindo, né? Com certeza. E aí de repente... Ganhou fácil, pode dar essa máquinazinha para tu. Pois é, mas eu particularmente, essa é a minha opinião, eu não entro. Não adianta eu tentar me convencer. Você me fez uma série de perguntas que é necessário uma rápida reflexão. Quando a Bíblia diz acerca de sinais que antecedem a volta de Jesus, nós já vemos esses acontecimentos acontecerem. Quando Jesus pregando, ele disse para os judeus: não passará essa geração sem que tudo isto aconteça. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Quando ele estava abordando isso, ele falou essa profecia no início do ano 30. E ele diz, a geração dos judeus é 40 anos. No ano 70, Jerusalém foi derrubada. Israel foi levado cativo. Hitler matou mais de 6 milhões de judeus. E aí, a profecia tem um contexto na sequência, ele falando dos sinais, que quando essas coisas acontecerem, não passará essa geração. Dentro desses 40 anos, agora a nação tinha sido cortada. A figueira foi cortada no ano 70 e ela só brotou em 1948, no dia 16 de maio de 1948, às 16 horas em Tel Aviv, na presidência do Dr. David Ben-Gurion. Nasceu-se o Estado dos Judeus da Palestina. Aí a figueira brotou. E aí quando a figueira brotar, sabei por vós mesmo que está próximo o verão. Quando essas coisas começarem a acontecer, levantai os vossos olhos para cima, porque está próxima a vossa redenção. Em 88 completou uma geração depois que a figueira brotou, e todos os sinais já se cumpriram. Só falta Jesus buscar a igreja, e nós estamos na misericórdia dele. A qualquer momento ele virá. Então, hoje, mais do que nunca, nós deveríamos estar preocupados com essa vinda eminente dele e não preocupado em enriquecimentos ilícitos ou fáceis. Agora, eu quero dizer para você o seguinte: sinais da besta, isso ocorrerá só na grande tribulação. A igreja não estará na terra.
Arrebatamento é para o salvo. Os mortos ressuscitarão primeiro, mas os mortos justos, não é o ímpio. O ímpio só vai ressuscitar na segunda ressurreição, que é depois do reinado milenial de Cristo sobre a terra. Agora os justos ressuscitam para o arrebatamento. Os vivos serão transformados e sobem. As bodas do Cordeiro têm o mesmo período que tem a grande tribulação na terra. Na terra, 3 anos e meio paz, 3 anos e meio a própria tribulação, e a igreja está nas bodas do Cordeiro durante estes 7 anos. Agora, para entender isso, temos que voltar na cultura judaica, que o casamento judeu, o moço, quando desposava a moça nas bodas de casamento, a festa durava 7 dias, que era o tipo, e a boda do Cordeiro é 7 anos, que é o antítipo. Então, para pregar, tem que conhecer. E se não conhecer, é melhor não pregar. Eu fiz aqui umas contas, quando você estava pregando, falando aí. 1948 e 88 houve um grande acontecimento depois de 40 anos. Então quer dizer que em 2028 teremos um grande acontecimento. Será que é a vida de Cristo? Não. 2028? Nós não podemos nunca afirmar isso. O que eu afirmei para meu filho, que a figueira, Jerusalém foi cortada em 70. Jesus profetizou no ano 30. E disse, não passará essa geração. 40 anos deu o ano 70. Jerusalém foi tomada, Israel foi levado cativo para todas as nações do mundo. E Lucas 24 diz, até que o tempo dos gentios se complete. Aí eles foram banidos para todas as nações do mundo. Mas só que 712 anos antes disso acontecer, Isaías viu uma visão de Israel voltando à Terra Santa. 712 anos antes. Ele prega no capítulo 60 do versículo 8, diz, quem são esses que vêm voando como nuvens e as janelas como pomba? Aí todo mundo diz que Isaías estava doido, que ninguém voava naquela época e lá em cima só tinha nuvem. O Isaías era doido, não. O Isaías era um homem de Deus que estava profetizando essa volta depois de 48. Em 1948, o brasileiro Oswaldo Aranha deu seu voto Minerva para nascer o Estado Nacional dos Judeus da Palestina. No dia 15 de maio de 48, a ONU despediu uma ordem a todas as nações que tivessem judeus na sua pátria para mandarem os judeus de aviões e de navio de táxi para reconstruir o Estado Nacional. E aí os judeus colocavam a cabecinha na janela e estavam cumprindo a visão de Isaías 2660 anos antes. Pois é, você que está ligando no rádio agora, estamos aqui com o mestre na escatologia, o pastor Jurandir Batista. Ele que é o diretor do seminário Melquisedeque, que acontecerá em Feira de Santana, na igreja Batista Canaã, pastora Anaildes, aqui no Sobradinho, próximo à panificadora Carioca. Não lembro bem o nome da rua, mas eu lembro o ponto de referência, que é a panificadora Canaã. Rua Brasília. A Rua Brasília. Tá bom. Paralela à Primavera. Primavera, pronto, aqui pertinho da emissora. E você que quer conhecer mais, você que tem sede de aprender, de ouvir a genuína palavra de Deus, eis aí o convite, pastor Jurandir Batista, às 19h30. Né? Pastor, para nosso tempo já está um pouco estourado, mas eu queria assim que, antes das suas considerações finais, que o senhor fizesse assim um raio, fazer assim um raio típico, né? Não sei se essa palavra contém, né? Está no dicionário, mas digamos que vamos lá para um raio X. Mas como é que o senhor vê hoje a nação brasileira a título de evangélicos? Dizem que são 25% da nação brasileira é constituída de evangélicos. Mas uma certa feita eu estava lendo uma revista e o arcebispo do Brasil, ele comentava que os números de evangélicos no Brasil têm crescido e muito. Só que ele não tinha preocupação, não se preocupava, porque ele observava que os evangélicos não são unidos. Né? Os evangélicos crescem, mas ele até citou que um pouco desordenados. Né? E como é que o senhor vê hoje a questão do evangelho no Brasil? Tá bom, então.
O Evangelho do Brasil ele tem estendido de uma maneira muito grande. Há poucos anos atrás, nós tivemos uma pesquisa que existia na época dessa pesquisa mais de 400 títulos de igrejas chamada evangélica no Brasil. Agora, o grande problema, o arcebispo está correto. A maioria dos cristãos são desunidos. Aqui em Feira de Santana, por exemplo, existe N de igrejas evangélicas. E você faz um evento na sua igreja e o seu vizinho não vai. Eles são barristas. E até uns pregam que você não pode ir na igreja do fulano de tal. Isto é falta de cristianismo. Isso não é unidade. A unidade, se a igreja é corpo, deve ser unido. Nós não podemos tirar um dedo do mindinho da nossa mão e ele ficar à parte. Se é corpo, tem que ter unidade, porque o membro depende um do outro. Então, as nossas 29 milhões de células vivas, elas dependem da nossa sobrevivência no nosso corpo. E a igreja, se ela fosse mais unida, o trabalho cresceria mais. Antigamente, alguns 40, 50 anos atrás, que era menor os números de títulos, havia mais unidade. Então, hoje, tem alguns que se criam e se fazem de pastores, se fazem de líderes, para enriquecimento ilícito. E isso é antibíblico. A Bíblia não diz isso, que venha a mim e vai ser milionário. Ele diz, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Se nós tivéssemos esse caráter de estar encangado com Jesus, nós aprenderíamos. Mas aí coloca dois líderes que se gladeiam. Ele não aprende com o manso. O manso e humilde é Jesus. O bravo é eu e você. Ok, tem aqui mais duas perguntas. Uma pergunta é que o ouvinte ligou para saber se o evento ele tem algum tipo de financiamento ou de investimentos. Tem um custo, é pago, é aberto? Tem um custo. Tem um custo. Tem um custo. Durante uma semana de aula, 2 horas de aula por noite, recebendo a apostila, um certificado, e se melhorar, ainda vai ver Jesus, R$30. Pronto. No caso de terça... De hoje, de hoje, começa hoje, segunda. Até sábado. Até sábado, durante a semana toda. 2 horas de aula 2 horas de aula por noite, das 19h30 às 21h30. Exatamente. Apenas R$30. R$30 de investimento. Ainda tem crente que reclama. Rapaz. Não dá para comer nenhuma pizza mirim. Pastor, aproveitar aqui, essa aqui é uma pergunta pessoal, que durante a semana eu estava aqui conversando com o colega Luiz Eduardo, que com certeza está ouvindo a rádio, e veio o questionamento sobre pentecostal. Porque vimos um determinado anúncio, inclusive aqui na rádio, em um cartaz tal, a comemoração de 100 ou 75 anos, uma igreja em Feira de Santana está comemorando 100 anos ou 75 de avivamento pentecostal, alguma coisa assim, me parece. E só que aí vem aquela confusão. Tem pessoas que acham que a igreja pentecostal é aquela que faz movimento, fala em línguas, tá, e tal. Eu queria que você desse uma pincelada sobre o que significa realmente ser pentecostal. Muito bem. Isso é fácil e simples de explicar. O grande problema da palavra Pentecoste não quer dizer que é um título da igreja. É que a descida do Espírito Santo na época do Novo Testamento deu-se no dia de Pentecoste. Pentecoste é uma festa judaica que ocorre de 50 dias depois da Páscoa, 2 dias depois da Páscoa. É uma festa que todos os judeus daquela época fluíam-se a Jerusalém para aquela grande festa. Então a festa tinha, naquela época, do grande sermão de Pedro, após o Pentecoste, tinha cerca de 15 nações em Jerusalém. Então era uma festa de um dia. Então todos os judeus prosélitos do judaísmo iam a Jerusalém para participar de um dia de festa. Exatamente neste dia de festa que veio a descida do Espírito Santo. Daí origina-se que todo aquele crente que tem a evidência do falar em línguas estranhas é chamado de pentecostal ou pentecostal. Então tem o neopentecostal. Quem é o neopentecostal? É aqueles que eram tradicionais e que aderiram ao plano do falar em línguas estranhas e buscar o batismo, que nem é uma reservada.
não é a entidade da Igreja Assembleia de Deus ou de outra igreja qualquer. É que ocorreu no dia de Pentecoste e por isso todas as que dão a evidência do falar em língua ou pentecostais ou neopentecostais é chamado de Pentecoste. Mas aí veio uma dúvida agora. Um exemplo, então a igreja, digamos, eu já frequentei igreja denominada, que as pessoas denominam, pentecostais. Né? Não, tradicionais. Tradicionais. Então a igreja, principalmente a igreja brasileira, ela não pode ser considerada, num todo, como igreja pentecostal. Não, os evangélicos do Brasil não se pode dizer que todos são pentecostais. São evangélicos. São evangélicos. Exato. O tradicional que não aceita a evidência do batismo com o Espírito Santo, não quer dizer que eles não são salvos, porque o batismo com o Espírito Santo não é salvação, é uma evidência de revestimento de poder. Eu e você estamos aqui no estúdio vestidos. Se nós colocarmos um casaco ou um paletó, estamos revestidos. Então não quer dizer que a pessoa que não é batizada não seja salvo. Isso é uma ignorância se pregar isto, porque é uma evidência de renovo. Então o homem, exemplos, eu e você somos dois pastores. Você tradicional, você fala na sua moderação, e eu, pentecostal, sou mais eloquente, no exemplo de mais energia, mais carisma, mais ação do Espírito Santo, curas divinas, etc, etc, etc. Pastor, então, nesse paralelo aí, existe algum termômetro, assim, a título da questão de medir o nível de espiritualidade? Porque eu ouvi isso durante a semana de uma pessoa também, né, sobre essa questão de espiritualidade, o nível espiritual seu é maior que o meu, tal. Não há um termômetro para se medir, é vivido. É uma evidência do homem ou da mulher. Então isso não é um termômetro. Você é mais espiritual do que eu. Às vezes eu posso julgar você porque você não é batizado no Espírito Santo, que você é menos espiritual, não. Você às vezes pode ter mais aproximação de Deus do que eu, que falo em línguas estranhas. Porque tem muitos que falam línguas estranhas, mas também tem uma língua grande que fala da vida dos outros, mete malho no outro, caluniador, trambiqueiro, etc. Então não vamos por esse campo. O nível espiritual é individual. Eu e você estamos mais perto de Deus, nós temos mais comunhão com Ele e automaticamente Deus vai nos atender com mais precisão. A isso nós temos que ter a humildade de estar perto de Deus, buscando, consagrando, separando mais do mundo. Agora, se nós queremos, algumas igrejas hoje que a igreja é cheia, então eles jogam o salva-vida, traz o pecador do mundo, mas não tira o mundo do pecador. Aí tem casa cheia, mas não tem vida espiritual. É complicado. Eu queria ter mais tempo assim, para poder, que é sempre bom, tá tirando assim, algumas dúvidas, né? Muitos ouvintes em casa agora ouvindo, no seu trabalho, tem assim, algumas dúvidas que às vezes no decorrer da semana não tem, né? Devido suas atividades, também os pastores têm algumas atividades, muitos estão participando desse movimento aí, multinível, né? Esse movimento de marketing, e às vezes não tem esse tempo, né? Uma questão pastoral, tá lá na igreja esperando o pessoal, porque realmente estão correndo atrás, né? Eu nunca participei não, mas sempre quando meus vizinhos, alguns amigos me convidam, rapaz, tem tantos pastores lá, tem pastor tal, sai citando uma relação, né, de pastores, para ver se eu me empolgo. Também falo, não, mas eu não sou pastor não, eu sou simplesmente ovelha. Não, mas é só para você ter uma ideia que o negócio não é negócio errado não, né? Tem pastores lá, só não dizer ainda que tem padres, mas pastores é o que mais tem. E aí, com certeza tem pessoas que estão em casa, tem muitas dúvidas, que infelizmente é a nossa realidade, João Moreira. Hoje, infelizmente, Gilson, você não ouve, né, esses esclarecimentos concernentes à luz da Bíblia, né? Eu ouço muito algumas igrejas quando eu vou visitar, as pessoas pegam um versículo isolado e pregam aquilo que acham machismo, né? Não, vai isso, é isso, aquilo, e foge totalmente da palavra, né? E aí você um dia desse eu falei para minha esposa, né? Fui em uma determinada igreja, um convite de um amigo e tal.
Eu fui puro e voltei vazio. Eu usei esse termo, rapaz. Eu fui puro, voltei vazio. Que a pessoa pegou um versículo no Velho Testamento, né? Que eu vejo que é mais fácil pregar no Velho do que no Novo. E olha que eu não sou pregador. É uma rua estreita. Só que a pessoa veio pregar uma coisa que não tinha nada a ver. E aí você fica assim, Batista. aquela luz. Então, eu observo que as pessoas têm sede. Batista Canaã. Eu acredito que o pessoal, o mundo evangélico, está carente. Mas isso não tem, a culpa não é uma das estreita ovelhas. pequena, só tem É ela. culpa do pastor. Porque tal pastor, tal rebanho. Hoje, os pastores, na sua maioria, não quero citar nome, mas eu tenho N de nomes, eles fazem as reuniões visando interesse, visando oferta, visando enriquecimento, visando campanha financeira. E eles esquecem de ensinar o povo a palavra de Deus. Então, este é um dos problemas. As nossas igrejas, antigamente, aqui em Feira de Santana mesmo, tem muitas igrejas aqui que talvez estão me ouvindo, que tivemos seminários aqui de escatologia com 300, 400, 500 pessoas. Hoje, se marcar uma escola na igreja dele, é perigoso não ir 50. Porque não é show, não é upa-upa, não é o meu carro de defunto, é palavra de Deus. E eles não querem ensinar. Porque se eles ensinarem a palavra correta, eles não vão ter um meio de fazer os seus arranjos. Esta é a verdade. Você citou uma coisa interessante, que muitos líderes têm interesse em trazê-las às pessoas, mas não estão tirando o mundo das pessoas. Não. Eu, na minha profissão, eu tenho feito alguns trabalhos, né, seculares, prefeituras e como jornalista, e tenho participado de alguns eventos, né, festejos populares, e às vezes encontro, por exemplo, micareta mesmo. Rapaz, às vezes eu chego em casa assim, mostro algumas fotos a minha esposa. Rapaz, olha, como eu nasci e fui criado no Evangelho, moro em Feira de Santana, eu conheço muitos evangélicos, muitas pessoas, eu visito muitas igrejas e sempre nesses eventos, né, de festejos populares, encontro pessoas de determinadas igrejas, aí quando me vê com a máquina, aí tenta se esconder, né, tenta virar, mas aí que é que eu não julgo, o que sou eu? Também sou pecador, mas aí eu chego assim, comento com minha esposa, olha, aqui foi uma falta de um leite forte, né, de um alimento forte, porque a pessoa que conhece a palavra, exceto se esteja como eu, entre outros cristãos, sempre trabalha em micareta, carnaval, entre outros eventos, mas a pessoa que frequenta a igreja evangélica jamais deveria estar em um festejo, uma micareta da vida. Né? Então, aí o que eu realmente se cumpre o que o senhor fala, o senhor falou, que traz eles do mundo, mas não tira o mundo de dentro deles. Então o mundo vai ficar sempre ali. E o mundo só sai de dentro de nós com a palavra de Deus. A palavra. O melhor detergente para limpar crente ruim é Bíblia, a palavra de Deus. E Jesus disse para os seus irmãos, já estáis limpo pela palavra. Então, hoje nós estamos tendo nas nossas igrejas muito louvor. O povo faz questão de louvor. É ministério de louvor.